Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto seguinte, a mensagem séria que estamos fazendo hoje, a partir do versículo 15 do capítulo 6 de Romanos. Então, o texto hoje para as crianças, aqueles que estão anotando na folha aí, o texto é Romanos, capítulo 6, versículo 15. Se você quiser colocar a 7:25, que é até o final. Então, abra a sua Bíblia. Deixa aí aberta, pedir aos adolescentes, os jovens que estão em cima também que acompanhem, deixando aí a Bíblia aberta, né? Prestando atenção. Acho que tem que pegar também uma folha dessa e dar para os adolescentes, os jovens, anotar essa mensagem para eles ficarem concentrados, né? Porque senão fica conversando demais. É vontade de falar o nome daqui de baixo, mas aí depois complica, né? Então, prestar atenção na mensagem. Para que Deus fale ao seu coração e você se torne uma pessoa mais obediente à palavra dele, né? Não são todos, claro. Então, Romanos capítulo 6, versículo 15, nós já lemos na liturgia o versículo 15. Em diante, Paulo faz uma pergunta. E daí? Aliás, duas perguntas. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E aí ele responde, de modo nenhum. Então ele vai começar aqui a falar, que não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, a palavra servos aqui é traduzida para o português servos, mas é escravo, doulos, né, para oferecer como escravos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois escravos ou servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora, ou seja, no passado, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, ou escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a glorificação, ou a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito, dado de graça, presente de graça, até um pleonasmo, mas para deixar bem forte aqui a tradução, um dom que não nos esforçamos. E aí o capítulo 7, nós vamos ler depois, a analogia do casamento, vamos ler o versículo 24 e 25 do capítulo 7, que diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Senhor Deus, nós pedimos que mais uma vez, o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor fale ao nosso coração, como tem feito misericordiosamente, através desses dias, mais uma vez, o Senhor renove a sua bondade, a sua misericórdia. E trabalhe em cada coração para entendermos a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já vimos alguns sermões, mensagem até aqui, que Paulo, nos capítulos anteriores, ele falou que a salvação é de graça, é um dom, e é mediante a fé. Nós somos justificados, ou seja, somos inocentados, somos vivificados, somos transformados de mortos para vivos, pela fé, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E aí, após Paulo falar isso, ele vai falar da fé de Abraão, ele vai falar do exemplo, o pecado que Adão entrou no mundo. Jesus também, ele passa a salvação a todos aqueles que nele crê. E no capítulo 6, ele começa a falar da nossa vida presente aqui, a luta diária. Eu sou salvo,
eu estou no céu, mas e o pecado? O que fazer? Você ainda fala mal de alguém, você ainda pensa, fica com raiva de alguém, você ainda pratica mentira, a área sexual ainda hoje tão exaltada e tão normalizada a prática sexual fora dos padrões bíblicos, isso tudo ainda está presente. E a igreja convive no mundo, mas ela não é do mundo. Então Paulo começa a falar e mostrar o que aconteceu, o que Deus fez por nós. Ou seja, nós somos vivificados em Cristo, nós somos justificados em Cristo. Eu e você, todo aquele que tem Jesus, já fomos libertos da condenação do pecado. O pecado não nos condena mais. O pecado, a consequência do pecado, não atinge mais. A morte já foi vencida. Nós somos livres hoje do poder do pecado. E essa é a razão do capítulo 6. Você foi livre da condenação, da consequência e também do poder, do domínio do pecado. Você já não é mais escravo dessa vontade de pecar. O pecado é gostoso. Quem não gosta da glutonaria? Um pontinho durinho, você come um pedaço, dois, e de repente você vai para a glutonaria. Ou a bebida, que você exagera. Aqui no texto lido, Paulo ensina que nós devemos viver uma nova identidade, uma nova vida, diferente. Nós podemos pecar, porque nós estamos nessa nova vida. Eu posso continuar a pecar, porque o pecado é gostoso, porque eu já não sou mais condenado, eu já sou inocente. E aí ele responde, não, de modo nenhum. Paulo mostra que o pecado, ele escraviza. A lei, no capítulo 7, ele vai dizer, a lei acusa. Mas ele conclui no 25, mas Cristo liberta. Então, o tema que nós vamos meditar nesse texto, de Romanos 6,15 até o final, para as crianças anotarem aí o tema, somente Cristo liberta. Poderia ficar mais longo, não é? O pecado mata, a lei acusa, Cristo liberta. Ficaria os 3 pontos, mas somente Cristo liberta. Não há outro caminho. Do versículo 15 ao 25, Paulo vai dizer, no ponto 1, que o pecado escraviza. O pecado escraviza. Escravidão, ela não é boa. Quando Paulo escreveu essa carta, a escravidão era comum à igreja de Roma, no Império Antigo. Havia senhores que compravam pessoas. Aqui no Brasil, foi em 1913 que terminou a escravidão. Na verdade, não terminou ainda, mas, pelo menos oficialmente, foi em 1913, se eu não estou enganado agora, que aboliu-se a escravidão. Comprava-se um grupo de pessoas como se fossem gados, e aquelas pessoas não eram seres humanos, era um produto, um comércio, e fazia-se o que queria com aquelas pessoas. E Paulo vem dizer o seguinte, então, com relação à escravidão do pecado, e aqui servo do pecado, queridos, por isso que eu quero reforçar o termo grego, doulos, o escravo do pecado, ou escravo de Deus. Aí fala assim, não, eu não sou nem escravo do pecado nem Deus. Não existe um terceiro termo, um meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao pecado. E o pecado, ele promete liberdade. Gente, as pessoas querem ser felizes. Troca a relação homem com homem, mulher com mulher. Paulo está tratando isso no capítulo 1, não sou eu que estou mencionando. Naquela época, coloca alguns grupos de amigos. A igreja aprisiona, isso é muito chato. Eu quero viver a minha vida. Essas convenções dos pais já não surtem mais efeito. Nós estamos em novo tempo, Pai. Olha aí, a IA aí, a inteligência artificial. O Senhor não sabe o que é uma tecnologia. Deus não muda. O pecado é ontem, hoje ele será o pecado. E o pecado, ele promete liberdade, mas o pagamento, Paulo diz no versículo 22 e o versículo 23, o pagamento é a morte. Então, se todo homem serve só um Senhor, no versículo 16 vai dizer, todos servem só um Senhor, ou o pecado para a morte,
ou a obediência para a justiça. O pecado, ele escraviza. O salário final do pecado é a morte. É como você pegar uma cobra, bonitinha, pequenininha, que ainda não tem veneno, se é que isso é possível, mas você começa a criar essa cobra, e assim como muitos gostam de gato, cachorro, eu não gosto, tá, gente? Isso, cada um tem o seu gosto. Eu gosto longe, na casa dos outros, nem na casa dos outros, às vezes. Minha parte de criar cachorro já foi, e de gato, então, nem se fala. Mas você se apega a esse animal. Estava vindo para a igreja com a Eliane, eu vi uma família desesperada correndo atrás do Billy. Billy era um cachorrinho lá, cara dizendo, Billy, pelo amor de Deus, para! E o Billy lá na frente, o carro vindo e a criança gritando, cuidado, Billy! Mas como uma criança que ia ser atropelada, é o amor, o apego. Imagina você se apegar a uma cobra. E essa cobra, ela cresce, está dentro, mas se ela te morder, você morre. É bonitinha, maravilhosa, mas se ela te morder, você morre. Assim é o pecado. Ele mata você, ele mata aquele que fica. O pecado é cruel. E Paulo vai dizer, então, que o pecado, ele escraviza. E mais à frente, no capítulo 7, então, Paulo vai dizer, vai mostrar o exemplo do casamento, que o segundo ponto, que se o pecado escraviza, a lei acusa, a lei mostra o pecado, a lei é como uma lâmpada que mostra a sujeira. E aí fala assim, mas essa lei é má, ela fica acusando, ela fala o que eu devo fazer, e aí eu não faço e eu sou culpado. Então muitos na igreja falam assim, essa lei aí é má, vamos abolir a lei. A lei agora é a liberdade, ou libertinagem, anarquia. Não tem ninguém que me segura. A lei, diz Paulo, no versículo 7, do capítulo 7, né? A lei é santa, justa e boa. A lei não é má, a lei é boa. Só que ela mostra a sujeira. A lei é boa, é justa, mas ela não salva, ela apenas revela o pecado. Versículo 5 do capítulo 7. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Sabe por que a mentira é pecado? Porque a lei fala, não mintais. A lei mostra a vontade de Deus, em contraste com a nossa natureza. Então a lei mostra o pecado, só que ela tem um problema. Ela não consegue limpá-lo. Ela não consegue limpar o pecado. O pecado usa a lei como arma de condenação. Então Paulo vai dizer, o pecado escraviza. A lei acusa, mostra o pecado, mas ela não consegue limpar. No Império Romano, naquela época que foi escrita essa carta, havia uma prática assim, alguns escravos conseguiam fugir. Tem um livro na Bíblia que foi escrito por um escravo que fugiu, foi Onésimo, Filemão. Filemão tinha um escravo que fugiu, e aí na prisão ele foi preso por circunstância, Paulo evangelizou, ele se converteu e Paulo manda-o de volta a Filemão, dizendo, olha, antes ele é escravo, agora ele é um irmão, ele é útil, inútil para útil, mas é só apenas uma lembrança. Mas o escravo fugitivo, diz a tradição que quando ele era capturado, ele era marcado com um F de fugitivo, né, tradução aí, um F, como marcar um gado. Imagina, quando via um F, aquele lá é um escravo que fugiu, é uma marca. É isso que Paulo está dizendo, que o pecado, ele marca a gente, ele é cruel, e a lei vem dizer, olha, essa pessoa é pecadora, eu não consigo me livrar desse pecado, dessa marca. No capítulo 7, ainda, versículo 24, Paulo vai dizer, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa marca terrível? Se o pecado escraviza, a lei mostra, desventurado o homem que sou, eu estou condenado. Quem vai me livrar?
Aí Paulo dá a resposta: Cristo, versículo 25. Somente Cristo liberta. As três verdades que Paulo coloca aqui do escravo, do pecado, deixando-nos escravos. A lei acusando, olha, tem que ser morto. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: graças a Deus, capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Alguns falam até em mensagens que isso era prática, mas não há nada, nenhum registro. Tem um rapaz só que escreveu algo nesse tipo, Dionísio, eu não anotei o nome, eu sou bom de nome. Mas fala que havia uma prática, quando uma pessoa cometia um crime e matava alguém, a punição dessa pessoa amarrava o corpo do morto nas suas costas, acorrentava, e aquela pessoa tinha que carregar aquele morto deteriorando, e ninguém podia desatar, que esse era o castigo. É por isso que é chamado, nesse versículo 24, o corpo da morte. Algumas religiões tinham essa prática. Paulo talvez use esse termo para ilustrar que o pecado amarrado nesse corpo, ele apodrece, ele tem uma consequência terrível. E é interessante que o pecado, eu até fiz uma ilustração aqui, quando você tem uma mágoa de alguém e você não perdoa, você carrega esse corpo da morte. É como, mais uma vez, um animal de estimação, nada contra os gatos e os cachorros, mas quando você tem um gatinho lindo, que só falta falar, aí vem uma pessoa cruelmente e o mata, e aí diz assim: eu vou fazer aquela pessoa engolir esse gatinho, porque é injusto, estimação, que dor. E aí você pega aquele gatinho e coloca numa bolsa, uma bolsa chique de Prada que é chique, né? E aí você coloca aquele gatinho e chega perto das pessoas, a pessoa fala: essa bolsa meio cheirosa, não? É um novo perfume, o perfume da vingança, o perfume do pecado, o perfume da ira. Ele afeta você, afeta a sua família, afeta os amigos, e você vai vivendo com aquilo. A melhor coisa, diz o apóstolo Paulo, enterra. Deixa nas mãos de Deus. Viva a nova vida. Você tem mágoa de alguém feriu você, deixa nas mãos de Deus. Joga, enterra esse pecado, não viva mais, não reine mais esse pecado. A lei está dizendo: olha, isso é pecado, é justiça. Deixa nas mãos de Deus. Se Deus cumprisse a lei, Ele nos mandava todos para o inferno. Mas Ele abriu mão da lei. A luta interior, querer fazer o bem, diz Paulo, eu não consigo mais fazer o mal. Miserável homem que sou. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Cristo remove a condenação do pecado. Só Cristo resolve a acusação da lei. Somente Cristo nos dá a salvação. E aqui é o processo que Paulo está dizendo: queridos, nós estamos vivendo na época da santificação. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Você pode dizer não ao pecado, porque o Espírito Santo te capacita para isso, porque você nasceu, você foi inocentado. Eu não preciso mais viver na prática do pecado. Essa é a acusação, é a resposta. Eu vou viver pecando porque agora estou inocente, a graça me colocou no céu. Não, de modo nenhum. Seu corpo antes escolhia a morte, agora, para a justiça, para a vida. Ofereça seus membros para a glória de Deus, o seu corpo em santidade, para honrar a Deus. É isso que o texto está dizendo. Eu sou salvo uma vez, salvo para sempre? Sim, porque é um presente. Jesus já me libertou de tudo o que eu fiz no passado, que eu faço hoje, que eu farei amanhã. Só que não é uma condição para eu viver pecando, como muitos pensam. Essa é a ilustração que Paulo fala. Antes do casamento, uma pessoa casada, a lei diz isso. Mas morreu, está livre. E eu morri para o pecado. Eu estou livre para dizer não a ele. Como que eu faço isso? A aplicação final.
Hoje estava falando na sala. O primeiro passo é uma vida de oração. Não está aqui no texto, mas a aplicação é que você tem que conversar com Deus. Quantas vezes essa semana você ajoelhou, foi no banheiro, fechou a porta e conversou com Deus? No seu quarto, no banheiro, sei lá onde, na sua casa, alguma folga no trabalho. A nossa folga hoje é pegar e conversar com o amigo pelo celular. E geralmente coisas que não pode ser publicado. Escrever se você precisa mudar de prática pecaminosa. Como é o seu celular? Você libera a senha na sua casa? Em casa todo mundo sabe a minha senha desde o começo. E pode pegar o celular à vontade. Tem marido escondendo o celular da mulher. E vice-versa. Filho, não deixa a mãe olhar no celular, o pai olhar no celular. O que é esconder? É invasivo. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece a sua prática, Deus conhece o seu coração. Peça ajuda. Fuja da prática do pecado, porque o final do pecado é a escravidão e a morte. Mas quando você busca a presença de Deus, você tem vida, você tem bênção. Você tem liberdade para dizer não ao pecado. Ele te purifica de toda a injustiça, de todo o pecado que você cometeu. Jesus nos liberta. Amém? Feche seus olhos nesse instante, então vamos participar para a ceia. Peço aos presbíteros presentes, todos os presbíteros presentes que venham à frente. Nós vamos participar da ceia agora nessa reflexão.